Olá, então continuando o assunto que nós demos início no vídeo anterior, eu falei um pouquinho sobre o que eu identifiquei que era importante dentro desse processo de luto e que eu achava que uma coisa muito importante seriam as coisas que vinculariam com meu filho, mas eu percebi que na verdade as coisas elas tinham pouca ou até nenhuma importância. As coisas que de fato eram importantes eram as lembranças de momentos. Então os momentos eram importantes. E junto com essas lembranças de momento vinha também uma tristeza. Mas eu queria incentivar quem está passando por esse momento a não se privar dessas lembranças, porque junto com a tristeza vem também o acalento. E por muitas vezes, ao lembrar de um momento, eu chorava, mas eu também me sentia feliz por ter vivido aquele momento. Então isso é muito importante dentro desse processo de luto. Mas para que isso aconteça dentro desse processo, quando a gente tem uma perda, e não só quando a gente tem uma perda, né? Porque essas coisas, elas podem de repente, a gente levar isso para a nossa velhice, e lá na velhice a gente está cheio de arrependimentos. Porque valorizamos aquilo que não era para ter valorizado. E como eu citei, e eu pergunto de novo, existem algumas coisas que são importantes. E se eu perguntar o que é mais importante, são as pessoas ou são as coisas? E todo mundo vai dizer que são as pessoas. Mas a verdade é que muitas vezes nós vivemos a nossa vida colocando as pessoas em segundo lugar e as coisas em primeiro lugar. E corre o risco de acontecer isso com você e correu o risco de acontecer isso comigo também. E eu posso dizer que de certa forma até aconteceu. Vou contar um pouquinho sobre isso. Mas então, falamos sobre essa importância dos momentos e eu vou reforçar um pouquinho agora contando uma história do processo que aconteceu com meu filho. Eu acho que o que aconteceu nos momentos finais com meu filho foi o que me deu vontade de escrever um livro, como eu falei, e depois eu entendi que seria mais fácil eu gravar um vídeo, e se um dia eu conseguisse transformar esses vídeos em livro, seria ótimo. Mas esse momento foi o momento mais triste da minha vida e ao mesmo tempo ele foi o momento mais lindo da minha vida, porque a minha mente se expandiu de uma forma que eu oro a Deus para que ela nunca mais volte ao que ela estava antes desse momento. Então, para você entender um pouquinho, eu vou contar qual estava sendo a minha oração para Deus. Antes de falar da oração, deixa eu só fazer um parênteses. Como eu disse, existem hierarquias de importância. Então, temos muitas coisas importantes. O trabalho ele é importante, a nossa casa é importante, o nosso alimento é importante, o nosso corpo é importante, os nossos familiares são importantes. Temos uma hierarquia de coisas importantes. Mas a mais importante de todas, isso precisa estar bem claro na mente de qualquer pessoa, é buscar aquilo que é eterno. E quando eu estou dizendo buscar aquilo que é eterno, é buscar aquilo que vai perdurar para sempre. E eu estou dizendo de Deus. Então, acima de qualquer coisa importante que nós possamos ter nessa terra, Deus, ele é a coisa mais importante. Se é que eu posso dizer a coisa, né? Ele é o ser, ele é a nossa prioridade número 1, buscar a Deus. Então, buscar o reino de Deus e sua justiça, como a Bíblia diz, essa é a coisa mais importante que nós temos para fazer aqui. Ela vai nos dar suporte para todas as outras coisas. Se nós colocarmos Deus no lugar que Ele precisa estar, todas as coisas também a gente vai ter mais facilidade de colocar elas nos seus níveis corretos e dedicar a energia e dedicar o esforço adequado para cada um desses momentos. Então, fechado esse parênteses, então a coisa mais importante é Deus, fechado esses parênteses, agora vamos falar das outras coisas importantes. Durante os últimos meses, talvez, por muitas vezes eu estava orando para Deus, para que Deus me desse mais recursos. E você é brasileiro, muito provavelmente, como eu também, e nós brasileiros vivemos com a corda no pescoço financeiramente. E mesmo quando sobra um pouco, não dá para fazer muita coisa, porque o dinheiro vai embora, qualquer coisa que você vai fazer é um ralo de dinheiro aqui no Brasil. Então, por muitas vezes, eu estava orando para Deus, pedindo para que Deus me desse mais recursos. Em outras palavras, para que Deus me desse mais dinheiro. E, na minha mente, eu usava algumas desculpas
Então eu gostaria de ter mais dinheiro porque eu gostaria de, quem sabe, trazer minha família para mais perto. Se eu tivesse mais dinheiro, talvez eu conseguisse fazer isso que trouxesse as pessoas para morarem aqui perto de mim. Mas eu entendo, na verdade, que, embora eu não me considere uma pessoa gananciosa, mas eu entendo que eu estava muito de olho na riqueza. E a Bíblia, ela apresenta o dinheiro, não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro como a raiz de todos os males. Inclusive, a riqueza ela se torna um ídolo tão grande que a Bíblia a considera como um mamon. E eu entendo que eu e quem sabe muitas vezes você também tem orado para Deus pedindo mamon. Não tem pedido para Deus o sustento de cada dia, como o pão nosso do Pai Nosso, né, nos indica. Buscar o sustento de cada dia. Não, nós queremos mais e mais e mais. E essa riqueza ela pode se tornar um ídolo no coração de qualquer um. Às vezes nós pensamos que quem tem muito dinheiro são pessoas que têm problema com riqueza, mas isso não é bem verdade. Muitas vezes as pessoas que têm menos recursos são as pessoas que mais idolatram o dinheiro. E nós estamos no meio dessas pessoas que correm esse risco. Então, por bastante tempo eu vim orando para Deus, Senhor, me ajuda a ter mais recursos. E boa parte dos meus pensamentos eram como que eu posso fazer para trazer mais recursos aqui para casa. E eu falei, eu acho que no primeiro ou segundo vídeo, que fazia bastante tempo que eu estava querendo gravar vídeo sobre alguma coisa, e a intenção de gravar o vídeo, por mais que a gente... eu pensava, né, não, vou trazer algum assunto legal, algum assunto relevante, mas o intuito não era o intuito que eu estou fazendo hoje. Hoje eu não estou me importando com o resultado disso, financeiro. Eu acredito até que nem vai existir resultado financeiro. Eu estou preocupado em passar aquilo que eu aprendi. Mas eu estava com a mente até então, desses momentos, olha, o que eu vou fazer para ganhar mais dinheiro? Vou gravar um vídeo, não sei, não quero vincular o meu rosto, mas eu vou fazer isso. Eu vou procurar algum jeito de vender alguma coisa na internet, vou fazer alguma coisa aqui. A mente focada e assim, a quase todo momento procurando formas de ganhar mais dinheiro. Era como se eu estivesse orando para Deus e fosse assim, Senhor, me dá mais mamon, me dá mais mamon, me dá mais riqueza. E quantos de nós não pedimos isso para Deus? Quantos de nós não pedimos isso para Deus? Quando meu filho adoeceu, as coisas elas foram muito rápidas. A história principal, que foi o que abriu a minha mente, que me fez ter vontade de gravar os vídeos, né, escrever o livro, gravar o vídeo posteriormente, se deu 3 dias antes do meu filho descansar no Senhor. O que aconteceu? Quando nós estávamos lá no hospital, em algum momento ele teve uma pequena melhora. E a gente ficou animado, e quando ele teve essa pequena melhora, a gente meio que relaxou, falou, olha, vai dar tudo certo, as coisas vão seguir bem. Mas depois ele começou o pulmãozinho, ter problema no pulmão, e a coisa foi se agravando, e 3 dias antes, a máquina que estava ajudando a fazer a respiração, ela não estava sendo muito efetiva. O pulmão dele estava um tanto inflamado e não estava mais fazendo as trocas gasosas. Então a saturação dele até que não estava ruim, só que ele não estava fazendo a troca de oxigênio pelo gás carbônico adequadamente. Então eles tentaram trocar para uma outra máquina que ela funcionava um pouquinho diferente. Usou essa máquina por um período, mas ela não foi muito efetiva. E eles falaram, vamos voltar para a anterior. E quando eu estava lá, eu fiquei todas as noites, eu fiquei lá e quase todos os dias também, durante esses 14 dias. Então eu fui acompanhando cada passo e quando foi trocar para essa máquina, eu já fiquei assim... De alguma forma, eu já tinha entendido o que ia acontecer. E a máquina foi trocada, não deu muito bom, precisou voltar para a anterior também acabou não sendo muito efetiva, depois precisaram voltar para essa segunda novamente. E quando foi tentar voltar para essa segunda, isso no 3º dia, né, faltando 3 dias antes aí do meu filho descansar, eu falei para a médica, isso foi numa madrugada, ela precisou trocar, a gente vai precisar trocar porque não está funcionando. Eu falei, doutora,
doutora, deixa ele descansar, doutora, não dá, o que a gente está fazendo já não está funcionando. E ela falou, pai, eu não posso desligar. Se eu tenho algo que eu posso fazer, eu tenho que fazer. E eu entendo a posição dela, ela como médica, ela estava querendo salvar uma vida. E ela fazia o que ela tinha de recursos. Mas, meus queridos, nem todas as batalhas podem ser vencidas. Nem todas as batalhas podem ser vencidas. E então, isso, faltando 3 dias, e nós começamos então a acompanhar essa máquina. Essa máquina ela deu uma... em um dos exames lá da gasometria, mostrou que poderia estar melhorando, mas do mesmo jeito que aconteceu isso, deu um outro problema. No dia seguinte, estava mais ou menos ali, a coisa não estava muito legal. Eu angustiado, como eu disse, eu já estava entendendo o que ia acontecer, eu já conseguia olhar nos olhos dos médicos e ver que eles já não sabiam mais o que eles poderiam fazer. E quando foi no dia, então, eu passei o dia com meu filho, e ele sedado, entubado, com a ajuda desse aparelho. E quando foi no finalzinho da noite, ele estava numa situação que eu olhei para ele e eu chorei, porque eu falei, eu não deveria ter deixado chegar nessa situação. E eu chamei a médica, eu estava em prantos, falei, doutora, o que a gente está fazendo com meu filho? Rapaz, a gente está fazendo o que pode. Eu falei, eu sei, doutora, você fez tudo que você pode, só que a gente está envenenando ele não está mais fazendo as trocas, e esse aparelho não está mais funcionando. E ela, pai, o que você quer que eu faça? E eu novamente falei, doutora, eu não sei mais o que dá para fazer, mas se não dá mais para fazer nada, deixa o meu filho descansar, porque a gente só está prejudicando mais ele. Eu não quero contar detalhes, porque não vai acrescentar em nada, mas cheguei nesse ponto. Eu já tinha orado a Deus, embora eu estava muito angustiado, e a doutora olhou para mim e falou, olha, para desligar essa máquina, para a gente reduzir ela pelo menos, eu preciso que sua esposa venha para cá e vocês dois estejam de acordo, né? E eu liguei para minha esposa, liguei para meu sogro, na verdade, pedi para meu sogro trazer minha esposa, que a gente precisava conversar, era um assunto sério, né? Não dei muitos detalhes. E, ok, assim que eu desliguei, eu desci, minha mãe estava na parte de baixo do hospital, orando ali, clamando a Deus também. E eu falei para minha mãe, expliquei para ela, eu falei, mãe, eu quero que meu filho descanse. E eu chorei, assim, eu nunca chorei desse jeito. Clamei, assim, entreguei tudo para Deus, porque eu não tinha mais o que fazer, entreguei tudo para Deus. E eu subi, então, foi coisa rápida, né? Eu desci, falei, eu acho que durou uns 5, 7 minutos, eu subi e fiquei esperando minha esposa, mas quando eu subi, eu já entrei do lado da cama, onde meu filho estava, segurei na mãozinha dele, me abaixei perto do ouvidinho dele e eu comecei a conversar com ele. E eu lembro que assim que eu entrei, a saturação dele já estava em 82, 84, há muito tempo, e não subia nem baixava, ele estava lutando ali daquela forma. E eu segurei na mãozinha dele, me abaixei perto do ouvidinho e falei, filho, o papai está aqui do seu lado, tá? O papai está aqui do seu lado, eu não vou sair do seu lado em nenhum momento. E quando eu falei isso, a saturação imediatamente ela caiu para perto de 78. E aí a médica se aproximou de mim e falou, pai, você quer que eu te deixe sozinho? Eu falei, por favor, né? E aí ela tirou os enfermeiros, fechou e deixou eu lá. E eu comecei a conversar com meu filho, comecei a conversar com o Thomas. E da onde minha esposa estava, que era aqui em São Roque, onde a gente mora, até o hospital, dá mais ou menos 1 hora. Se vier tudo bem, dá mais ou menos 1 hora. E eu não sei quanto tempo que ela demorou para chegar, mas deve ter sido por volta disso. Mas esse momento, desde que eu segurei a mão do meu filho e fiquei conversando com ele, isso é como se a gente tivesse saído da esfera do tempo. Eu não sei quanto tempo durou, ao mesmo tempo que foi tempo suficiente, pareceu que foram apenas alguns minutinhos.
E eu segurando na mão dele, eu conversando com ele, filho, papai tá aqui, filho, eu não vou sair do seu lado. E eu falei, eu vou te contar uma história, que era uma história que ele gostava muito, e era uma história que para mim foi muito importante, um momento da nossa vida, depois eu conto em outra situação também que faz parte desse contexto inteiro, que foi a história de Daniel, na verdade dos amigos de Daniel, Ananias, Azarias e Misael, quando eles foram ser jogados na fornalha ardente. Eu contando, segurando na mãozinha dele, abaixado, contando para ele a história, e uma parte dessa história ela é muito bonita, porque os amigos de Daniel, eles são desafiados em algo que seria arriscar a vida deles. Era uma questão de vida ou morte. Ou eles precisariam se ajoelhar perante uma estátua e adorar os deuses da Babilônia, ou eles se manteriam firmes e poderiam ser jogados, e seriam jogados na fornalha ardente. E quando eles rejeitam, Nabucodonosor chama eles e dá uma nova chance para eles. Fala, olha, eu vou jogar vocês se vocês não se ajoelharem. E eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês. E eu contando a história para o meu filho, e eu falei, filho, e ele já conhecia a história, né? Eu falei, filho, e eles disseram, se meu Deus quiser, ele pode me salvar, mas se ele não quiser, nós não adoraremos os seus deuses. E eu falei para ele, filho, se Deus quiser, mesmo no estado que a gente está, ele pode te tirar daqui. Mas filho, se Deus não fizer isso, nós ainda o adoraremos. E a saturação dele, nesse momento, baixou bastante. E eu continuei falando ali com ele, orando e contando a história, e falando com ele, e nesse momento eu parei de olhar a saturação. E quando minha esposa me ligou, ela falou assim, eu cheguei, eu falei, sobe correndo. Quando eu falei para ela, sobe correndo, desliguei o celular, a enfermeira chegou. E quando a enfermeira chegou, a médica chegou, olhou para mim e falou, pai, ele se foi. E ela desligou a máquina. Esse momento, quando ela olhou para mim e falou, pai, ele foi, a única coisa que eu consegui fazer foi beijar a testa do meu filho e agradecer a Deus por ter estado com ele nesses últimos momentos e agradecer a Deus pelos 5 anos que nós tivemos juntos. Eu comentei do texto, em tudo dai graças, e na hora eu não me lembrei desse texto, mas eu me lembrei de dar graças a Deus por estar ali com meu filho, por ter segurado a mão dele e por ter vivido com ele esses 5 anos. Eu agradeci a Deus, e assim que eu agradeci a Deus, eu saí correndo porque eu sabia que minha esposa ia subir. E eu cheguei, esperei ela no elevador, e quando ela me encontrou no elevador, ela sabia já o que tinha acontecido. E foi muito triste. Mas o que eu quero trazer com essa história? Algumas coisas importantes. Primeiro, que meu filho sempre nos surpreendeu em várias coisas. Mas se minha esposa chegasse antes de tudo, do que aconteceu nessa 1 hora, não sei quanto tempo, nós teríamos que tomar uma decisão, que seria desligar o aparelho. E efetivamente, quando desligássemos o aparelho, ou reduzíssemos o que a médica pudesse fazer, meu filho ele descansaria também. Mas nós teríamos que viver e conviver com essa culpa, vamos dizer assim, de que nós fomos os responsáveis por desligar o aparelho. E Deus não permitiu que isso acontecesse. Deus permitiu que meu filho descansasse antes da gente precisar tomar essa ação. Então aqui a gente já vê uma coisa muito importante sobre confiar e entregar a Deus. Mas nessa 1 hora, enquanto eu estava ali com meu filho, que eu falei que parecia que eu saí do espaço-tempo, nada mais fazia sentido. Nada mais fazia sentido. Quando Salomão diz que tudo é vaidade, tudo é como vento, eu consegui perceber que tudo aquilo que nós estávamos vivendo era como vento. Tudo aquilo que eu estava orando para Deus por riqueza, aquilo era como vento. Olha, não me interpreta mal, como se eu estivesse falando, não, vamos viver a vida sem responsabilidade. Não é isso.
Mas qual é o peso que nós damos para essas coisas? Quanto tempo que você está na sua casa, que você gasta pensando nessas coisas? Qual é o tempo de qualidade que você tem com sua família? Quais são os momentos que você terá para agradecer a Deus, ser grato a Deus depois, quando estiver na velhice ou em qualquer outra situação? Quais são os momentos? E nesse sentido, o que é ser um bom pai, o que é ser uma boa esposa? É nós aproveitarmos os momentos que nós temos com os nossos queridos. Veja, às vezes a gente está em casa com os nossos filhos, com a nossa esposa, e nós gastamos o tempo que nós poderíamos estar ali conversando, fazendo qualquer outra coisa. Muitas vezes a gente está preocupado, buscando... No meu caso, eu ficava pensando como eu posso ganhar mais recursos, ou a gente fica gastando tempo no celular, fica de frente um para o outro e falando muitas vezes pelo celular. E ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom marido, uma boa esposa, necessita que nós gastemos força e energia para criar esses momentos. Então, ter um momento de qualidade é muito importante. Eu tive muitos momentos de qualidade com meu filho. Muitos, assim. Por isso que eu digo que eu não tenho grandes arrependimentos com relação a isso, porque eu aproveitei cada momento que nós poderíamos ter tido. Porém, nem todos... Por exemplo, eu trabalho de casa, né? Então isso favorece eu estar presente em mais momentos, mas nem todos trabalham de casa. A maioria das pessoas, na verdade, não trabalham de casa. Então, passam mais tempo fora de casa para ganhar o sustento e manter a vida, que é algo importante também. Mas quando chegam em casa, em vez de aproveitar aquele momento, fazem outras coisas. O que vai te tornar um bom pai, o que vai fazer você não ter arrependimentos, uma boa mãe vai fazer você não ter arrependimentos, é você aproveitar os momentos com qualidade. Se você tem 2 horas, aproveite com qualidade essas 2 horas. Se você tem 1 hora, aproveite com qualidade essa 1 hora. Existem pais que têm apenas 5 minutos, mas se aproveitar esses 5 minutos com qualidade, ele será muito efetivo para criar momentos. Então, as coisas que eu estava tanto buscando e pedindo, eu percebi que elas não têm valor nenhum. É tudo transitório, tudo vai passar, e mesmo que de repente eu passe primeiro, quando eu morrer, tudo vai para outras pessoas. E então, assim, o que é importante de fato? Coloca aí na hierarquia das coisas, escreve aí no papel quais são as coisas que você almeja, né? Vai atrás das suas lutas, dos seus planos, claro, mas o que é mais importante? O que é mais importante? Então eu gostaria de deixar essa reflexão para que você pensasse aí o que é mais importante enquanto você está com as pessoas que você ama. E para aqueles que já perderam as pessoas que você ama, não olhe para o passado com um se. Ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Olha, o se não pertence a Deus. É uma dúvida. É um medo. Então não olhe para trás com um se. Esquece o se. Cada vez que vier na sua mente um se, e por vezes isso tem me atormentado, inclusive. Eu fico pensando, puxa, se eu tivesse feito isso. E logo eu paro e penso, o que aconteceu, aconteceu. Eu não vou poder mudar o que aconteceu. Então tira esse se da cabeça. Eu posso olhar para trás, para o passado, para as coisas boas que aconteceram e lembrar delas. Mas tira o se da cabeça. Outra coisa que a gente pode ficar se questionando muito são os porquês. Por que isso aconteceu? E muitas pessoas vieram me abraçar quando tudo aconteceu e falaram, Eric, um dia a gente vai saber os porquês da vida e tal. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu não quero saber o porquê. E por que eu não quero saber o porquê? Porque eu confio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, de alguma forma, isso foi bom. De uma forma que eu não sei explicar, e mesmo que o porquê chegasse para mim, eu não conseguiria entender ele na sua plenitude. Eu digo isso porque, como pai, eu aprendi muito com o Thomas também. Uma coisa que para mim ficou muito claro é que nós não conseguimos entender algumas coisas dependendo da fase que nós estamos. Então, eu vou dar um exemplo.
Muitas vezes, isso acontece com bastante frequência com quem tem filho pequeno. Às vezes eu falava para o Thomas, por exemplo, filho, põe a blusa. E ele não queria pôr a blusa. Mas estava frio e a gente ia para sair e precisava pôr a blusa. Filho, precisa pôr a blusa. E às vezes ele não queria pôr a blusa, eu ia lá e colocava a blusa nele. E ele chorava como se aquilo fosse a coisa de maior importância do mundo, ter colocado aquela blusa. Assim, foi uma coisa extremamente desagradável, uma coisa dolorida, porque era um choro muito sentido. Mas ele não conseguia entender, por mais que eu tentasse explicar, ele não conseguia entender o porquê daquela blusa. Então, quando eu olhava para ele, eu olhava e pensava, meu Deus, ele está chorando desse jeito por causa de uma blusa. Pai, quantas vezes eu clamo ao Senhor por uma situação, uma coisa, e eu olho enxergando como se aquilo fosse uma coisa grandiosa, e de repente Deus, na sua soberania, olha e da mesma forma carinhosa que eu falava com meu filho, filho, calma, filho, é só uma blusa, é para o seu bem. Eu imagino que Deus também, quando eu clamo por alguma coisa, ele olha e fala, filho, calma, é para o seu bem, você não está entendendo agora. E mesmo que eu tentasse te explicar, você não ia entender, mas é para o seu bem. Então, não fique perguntando o porquê isso, porquê comigo, porquê com meu filho. Olha, muitas coisas a gente não entende e mesmo que nos fossem explicadas, a gente não teria condição de entender no momento que nós estamos vivendo. Enfim, não temos condições de entender. Então valorize o que é importante, lembre do que foi importante e siga em frente segurando na mão de Deus. Confie que Deus, Ele faz o melhor para nós. Nós vivemos num mundo em que este mundo, ele, de certa forma, ele é uma prova. Esse mundo, ele tem problemas. O próprio Jesus, quando esteve nesse mundo, ele enfrentou problemas e diz que nós enfrentaríamos também, mas diz que ele estaria ao nosso lado também. Então tenha essa certeza de que não importa qual é o problema, não importa qual é a dor, não importa o tamanho dessa dor, Deus, ele é quem nos fortalece. E dá graças a Deus em todas as coisas, como eu disse, acho que no primeiro vídeo que eu coloquei, é uma coisa libertadora a gente entregar o coração nas mãos de Deus e falar, Senhor, eu te dou graças, Pai, pelos 5 anos que o Senhor me deu com o Thomas. Eu te agradeço. Gostaria que fossem mais. Sinto saudade dele, mas eu te agradeço pelo que o Senhor permitiu que eu vivesse com ele. Agradeça a Deus também, ore a Deus. E novamente, se você conhece alguém que possa estar passando por isso, compartilhe para que essa pessoa saiba que ela não está sozinha também, que existem outras pessoas que também sofrem, outras pessoas que também têm suas dúvidas, também têm os seus sis, mas que nós não precisamos conviver com isso. Nós podemos nos livrar de toda essa carga negativa, porque nós estamos aqui não para celebrar a morte, mas na verdade para celebrar uma promessa. Foi isso que eu falei no enterro do velório. Nós não estávamos reunidos lá por causa da morte em si, mas para lembrarmos da promessa que Cristo fez de que esse mundo aqui e tudo que nele há é temporal. E que mesmo que nós viéssemos a morrer neste mundo, se nós estivéssemos guardados com Ele, nós teríamos uma vida eterna. Hoje eu tenho certeza que o meu filho está guardado em Cristo Jesus. Eu não preciso mais me preocupar com ele. Embora eu tenha saudade, embora tenha lembrança, mas eu não preciso mais me preocupar com ele. Eu me preocupo agora com o Thales. É o Thales que eu preciso encaminhar nos caminhos do Senhor, no caminho bom. Mas com Thomas ele está guardado no Senhor. Então é isso. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a ter a sabedoria para identificar as coisas que têm valor e de fato colocar elas no seu devido lugar, para que você possa ter bons momentos, para que você possa ter força nos momentos de dificuldade, estar sempre amparado e próximo daqueles que te amam e que você ama também. Que Deus te abençoe.